Continuar. Falando de Fritjof Capra, eu vou usar o Hegel agora, que ele diz assim: a história humana é uma história de desenvolvimento especial que parte de uma forma de unidade para uma nova desunião e dessa para um plano superior, tá? A física clássica, que foi sempre mecanicista e tinha essa visão, né, de nós fazermos parte de um processo mecânico, ela foi ultrapassada, né? Ela teve um contraste muito grande com quem? Com os biólogos evolucionistas, né? Que usam até do design inteligente. Mas foi dentro da própria física que ela ganhou corpo, né? Basicamente dois conceitos bem diferentes, que foi a teoria da relatividade e a teoria quântica, né? Que tira e destrói todo o processo mecânico, né? Todo o processo cartesiano, né? Todo o processo newtoniano, tá? A nova física, ela surge com Einstein em 1905, depois, 20 anos depois, nós tivemos os físicos quânticos, né? Mas o Einstein, ele reuniu a eletrodinâmica e a mecânica quântica, né? E junto ele propôs a teoria da relatividade, mas também ele incluiu a gravidade. Outra conquista do nosso século, do século XX, foi, né, a investigação dos átomos. Então, quando começou a se destruir, né, quando se começou a quebrar os átomos, né, e dividi-los, começou a se perceber que o universo não era um universo material, que era um universo cheio de possibilidades, mas ainda não tinha matéria. Quando eles fazem, né, a quebra do elétron, que o elétron não é nem onda nem partícula, então na verdade ele não é material, ele só passa a ser material no momento em que ele vai interagir, né, com esse meio ambiente, e pode ser qualquer meio ambiente. E existe mais uma coisa muito interessante no comportamento das partículas, né? Por exemplo, um elétron, se tivesse aqui e tivesse no movimento dele de spin na horizontal, imediatamente ele ia se comunicar com um elétron que estivesse lá no centro da galáxia. Tá? E o movimento do outro ia ser exatamente o mesmo. Então, nós estamos numa rede de comunicação instantânea e não é definida. Então, algumas palavras que começaram a surgir que começou a caracterizar a ciência são palavras assim como orgânica, holística, ecológica. Estamos vivendo esse momento muito diferenciado, né? Outra coisa que ganha corpo é a visão do misticismo, né, da espiritualidade. Por quê? Porque as coisas não são materiais. As coisas estão além da própria matéria. Se estão além de própria matéria, nós vamos começar a pegar esses conceitos e incorporá-los dentro da própria física, né? Esses são os conceitos que nós vamos trabalhar. Eu vou continuar depois falando sobre o Fritjof Capra. Vou só jogar mais um conceitozinho, né? O todo define os movimentos da parte. É uma visão, então, completamente diferente. Daqui para frente, a gente não vai ver mais as partes, nós vamos ver o todo e como essas partes interagem entre si. Agora eu vou entrar na parte de contar história, tá? Eu vou falar dos filhos de Wotan. Na verdade, eu vou falar de uma forma bem simples, né? E muito, não vou entrar muito em detalhes para depois a gente ir investigando e nos aprofundando mais. Eu vou falar de Sigfrid. Quem que é Sigfrid? Na verdade é o neto dele, né? Neto de Wotan, né? É um homem insensível, de pensamento pragmático, né? E sempre excelente executivo, sempre sempre tem uma excelente carreira na sua vida, né? É ele que mata o dragão, é o herói que não tem medo, né? E ele foi criado por uma figura parental, que é a Mimi, tá? E ela dizia que o amava. Na verdade, isso não ocorria. Então, Sigfrid, ele não consegue receber o amor incondicional, porque ele não sabe o que é esse amor condicional, né?
Assim, ele vai se aproveitando das mulheres que o amam de verdade, né? E depois ele as esquece. Ele faz isso, inclusive com Brunhild, no Crepúsculo dos Deuses, né? Sielinde, né, é a filha de Wotan. Ela é característica da mulher abandonada, da incoerência. Dizem que ela é absolutamente incoerente, que ela não resolve nada, que ela não sabe nada, né? E ela depois, ela tem uma autoestima muito baixa, né? E ela acaba se submetendo, né? E sendo dominada por outros homens, né? Que é o Huding, né? Que vai se transformar o dono de Singelinde. E Brunhild, né, que se torna confidente do pai. Ela está mais próxima do pai do que a própria Freya, tá? E ela consegue chegar no pai, ela consegue fazer as coisas que o pai quer, mas ela vai sacrificar sua própria identidade, né? E olha que coisa interessante. O Sigmund, né, que tentou ser diferente do pai, que foi procurar terapia, que não conseguia trabalhar bem com os conceitos daquela família, daquela estrutura familiar, né, ele exerce uma função extremamente importante, né? E qual é essa função? Mesmo com autoestima baixa, mesmo deprimido, ele se torna o símbolo da compaixão e da coragem. Então ele utiliza a espada em favor dos outros, né? No caso, ele se torna um companheiro da Singelinde. Tá? Ele vai ajudar a Singelinde. E ao mesmo tempo que ele faz esse movimento de compaixão, ele resgata a Brunhild. A Brunhild vê essa compaixão dele e fica absolutamente fascinada, e ele ajuda ele faz com que ela também comece a despertar essa compaixão e comece a se tornar mais autêntica, mais verdadeira. Né? Esse grupo familiar traz todas as denúncias de todos os tipos de abuso, né? E que nós vamos continuar vendo. O que eu quero deixar mais uma coisa clara é que Brunhild, quando vê que a situação do pai está caótica, ela assume o lugar dele, mas Valhalla é destruída pelo fogo. Fogo no sentido de que renascer das cinzas, acabar com as coisas, terminar, encerrar, é o próprio princípio da fênix, tá? O fogo sempre tem esse papel purificador, por isso que nessas novelas que nós estamos vendo agora de Apocalipse sempre tem o fogo. É papel único e exclusivamente de purificador. Então, enquanto eu estou contando essas histórias, vão encaixando as pessoas, vão vendo como é que se faz uma estrutura familiar. Veja se não existe Wotan nesses governos que nós estamos tendo. Não é um governo nosso localizado. Quem são esses Wotans? Quem são essas pessoas que sacrificam o amor pelo poder? Tá? Continuamos depois. Um abraço.